E aí, gourmeiros, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Priscila e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço pão de batata recheado. Vocês estão prontos? Então bora ver como é que faz. Um pão de batata fofinho, recheado, tem o seu valor, não é? Ainda mais aquele que você puxa e ele desfia na mão, delicioso. O nosso hoje vai ser com calabresa e requeijão, mas aí você pode variar o seu recheio. Pode ser frango com requeijão, pode ser com alho poró, espinafre e ricota, fica a seu critério. Vamos começar com a massa então? Eu vou começar acrescentando os líquidos, o leite. Aqui eu tenho meia xícara de leite. 1/4 de xícara de óleo, 10 gramas de fermento biológico seco, equivale a mais ou menos um pacotinho daqueles de mercado. E para esse fermento reagir, a gente vai colocar 2 colheres de sopa bem cheia de açúcar. Pode colocar 2 colheres e um pouquinho. Um ovo ligeiramente batido. Eu coloquei aí uma batata cozida e amassada, eu esperei ela esfriar e agora a gente vai misturar todos os líquidos antes de entrar com a farinha e o sal. Eu deixo o sal por último porque o açúcar aqui é o alimento do fermento, tá? Os líquidos foram misturados e agora eu vou colocar o sal e começar a acrescentar a farinha. Vou misturar e começar a colocar a farinha aos poucos. Não coloca toda a farinha porque você não sabe se vai precisar. Eu tenho 450 gramas aqui, mas eu não sei se eu vou utilizar tudo. Não se preocupa com os pedacinhos de batata que você tá vendo aqui na massa. Depois, conforme a gente vai sovando, eles vão se dissolvendo. A massa começou a ficar bem pesada para mexer com a colher, então eu vou enfarinhar a bancada e vou começar a sovar. Vamos enfarinhar um pouco a bancada. Vamos colocar nossa massa aqui pra gente começar a sovar. E é aqui que a gente vai acrescentando a farinha para poder dar o ponto. A massa de batata é uma delícia para mexer. Você vai sentindo os pedacinhos da batata e vai desmanchando assim, ó, no meio da massa. Ainda tá colando bem, ó. Precisa de mais farinha. A quantidade de farinha vai depender muito do clima, da batata que você tá usando, porque a batata Asterix ela tem menos água, então ela é mais sequinha, né? Não vai requerer tanta farinha.
e também do próprio tipo de farinha que você esteja usando. Vai da marca da farinha. Só que se você vê que ela tá grudando pouco na mão, não coloca mais. Mesmo grudando um pouquinho, lava a mão e continua manuseando sem acrescentar farinha. Às vezes continua grudando na mão, ó, mas dá pra manusear. Porque depois, quando a gente for abrir a massa, a gente vai precisar de mais farinha e aí ela vai ficar um pouco seca. Depois de 10 minutinhos de sova, mais ou menos, você vê que a massa tá colando um pouquinho, mas aí você lava a mão, ó, que depois que você lava a mão, ela tá colando um pouquinho só na pedra. Eu vi que já tinha dado 500 gramas de trigo, então eu preferi parar de colocar. Vou colocar ela para crescer aqui. E aí depois, conforme a gente for abrindo, eu vou acrescentando mais, senão ela vai ficar pesada. E enquanto a nossa massa está fermentando, a gente vai preparar o recheio dos pãezinhos. Aqui eu tenho um gomo de linguiça calabresa, que eu processei ele. O que você pode fazer? Corta em pedaços pequenos e coloca no liquidificador no modo pulsar. E aí ele vai ficar assim, ó, moidinho. E a gente vai misturar requeijão cremoso. Você pode colocar mussarela, o que você quiser. Aqui a gente tem 400 gramas de requeijão cremoso que a gente vai incorporar aqui junto com a linguiça. Eu amo mexer com massa e pra mim é quase uma memória afetiva. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe tinha uma padaria muito pequenininha no fundo do quintal e ela preparava pão, bolo para poder vender de casa em casa. Então pra mim mexer com massa é quase uma terapia, é memória afetiva mesmo. A nossa massa dobrou de volume e agora é hora de abrir, rechear e modelar os pãezinhos. Eu já tô com uma assadeira untada e enfarinhada para colocar as bolinhas para elas crescerem de novo. A gente enfarinha um pouquinho aqui a bancada. E aí, ó. Olha só como ela desenvolveu super bem, olha. E aí, lembra que eu falei que ela ainda ia ficar grudando um pouquinho, porque a gente não colocou muito trigo? Essa é a hora que a gente vai colocar um pouquinho mais. A gente vai dividir a massa em bolinhas para começar a abrir e rechear. Tentar usar mais ou menos a mesma proporção, tá? A gente vai abrir bem fininho para rechear, porque depois ele cresce de novo. E aí você coloca uma quantidade generosa de recheio. Faço uma bolinha assim, ó, com o recheio. E aí a gente vai fechar. Depois você vira, faz uma bolinha assim com a mão, ó, e vai boleando para ficar no formatinho do pão redondinho. Ver se tá tudo bem juntinho aqui embaixo para não vazar o recheio. E pronto, bolinha feita. Vamos colocar no tabuleiro untado. E aí, depois de enrolar toda a massa, os primeiros que a gente colocou já começou a crescer, dobrar de tamanho novamente. Meu tabuleiro era muito grande, então ficou faltando 2 pãezinhos aqui, mas eu tenho uma consideração a fazer. Naquele patê que a gente fez de calabresa e requeijão, eu acabei acrescentando um pouco de mussarela também triturada no meio. E agora eu vou colocar os nossos pãezinhos novamente para crescer e depois assar.
Os nossos pãezinhos de calabresa já cresceram, tá aqui um cheiro de fermentação delicioso. E eu vou pincelar um ovo em cima antes de levar para assar e vou polvilhar orégano. Fica à vontade se você não quiser, ou se quiser colocar gergelim, também fica uma delícia. Aquela receita nos renderam 21 pãezinhos e eu coloquei eles para assar numa temperatura de 200 graus a mais ou menos 30 minutos no meu forno. E aí você fica olhando, conforme for dourando, você tira do forno. E o pão tá muito fofinho, super macio, por isso que eu falei para vocês não terem medo na hora que estiver pegando um pouquinho na mão, não coloca mais farinha, porque senão ele vai ficar pesado. Dessa forma aqui, ó, ficou perfeito. Tudo de bom! Então é isso! Se vocês gostaram da receita, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!